Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. E nós vamos falar hoje a respeito de um cenário, de um evento que aconteceu na Palestina e a ordem de Jesus sobre a força da natureza, a construção da sua palavra na visão dada aos seus discípulos. Como a gente pode pegar um texto bíblico e entender o que ocorreu ali, fora o fator histórico também que nos ajuda bastante a entendermos melhor a narrativa do texto bíblico. Então é muito importante, estudar a Bíblia é muito importante, estudar é importante, crescer. As pessoas às vezes se enganam, acham que a Bíblia é um livro fácil de se entender. Nós entendemos sim, mas não um livro fácil, porque foi escrita por 40 escritores, tempos diferentes, costumes diferentes, e foram escritos com datas diferentes. É claro que quando se ajuntou, nada está de uma forma organizada. Por isso nós estudamos a Bíblia, precisamos de referência, precisamos de correlações. Mas graças a Deus que você está aqui para estudar a Bíblia, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Graças a Deus, porque a palavra do Senhor que nos alimenta, né? A palavra do Senhor que nos ajuda. Então, hoje vamos falar de um cenário tão importante e vamos ler juntos esse texto. O ministério de Jesus em Jerusalém. Agora acontece muito especialmente no Mar da Galileia. Esse mar já teve também conhecido com outros nomes, Genezaré. Os nomes eram vinculados também a um período, Tiberíades, mas o mais conhecido como o Mar da Galileia. E esse mar ficava a 100 quilômetros de Jerusalém. E esse mar era um mar de água doce, mas era um mar importantíssimo para a sustentação de 9 cidades que estavam à sua margem, e pessoas viviam do mundo pesqueiro, indústrias pesqueiras empregavam pessoas. Então, é um cenário assim importante no ministério de Jesus, na obra que ele operou. Esse mar estava ali, de alguma forma, servindo para que Jesus pudesse também manifestar o seu poder, né? Com fenômenos, com maravilhas, dando instrução nas praias, orientando. E nós vamos aprender um pouquinho de algo que aconteceu, que os discípulos tiveram que reconhecer a soberania e o poder que Jesus exercia sobre a natureza. A gente adora, a gente serve a um Deus todo-poderoso, amém, irmãos? A um Deus todo-poderoso. E nós vamos observar a importância. Como eu falei para vocês, muitas pessoas dependiam do Mar da Galileia. Então, Jesus não pôde escolher outro cenário melhor para poder também trafegar, que era o transporte mais rápido através dos barcos. Era a forma de você chegar em outra cidade com muito mais facilidade. Mas o Mar da Galileia também trazia riscos. Isso eu queria falar para vocês. Trazia riscos. Ele começava, então, tranquilo, mas de repente o seu rumo mudava. O seu rumo mudava por causa da sua condição geológica, o que cercava, porque ele era cercado de grandes muralhas, de montanhas. E como a sua cabeceira vinha ar frio demais e a água era quente, então criava um choque térmico e surgiam ventos fortes. E quando aqueles ventos entravam no corredor do Mar da Galileia, não tinha para onde sair, a não ser varrer as águas. Então, não se tinha muito controle do que poderia acontecer e quando poderia acontecer. A qualquer momento. Por isso que Jesus manda os discípulos atravessarem e o mar estava tranquilo. Mas quando eles chegaram no meio da viagem, levantou-se uma tempestade que não se esperava. E a Bíblia fala que Jesus estava tranquilo. Mas a gente entende que foi o que ocorreu naquele instante. E esse mar tinha comprimento de 20 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura, era um mar muito grande.
tinha profundidade, chegava de 20 a 230 metros de profundidade. Então, era um mar bastante perigoso, né? Quem pegasse uma tempestade como essa e sabendo dos riscos, realmente era para assustar. Eu estou fazendo essa análise do mar para vocês terem ideia de que não foi uma travessia qualquer, não foi um momento qualquer. E muitas vezes isso acontece conosco, né? Aconteceu com Jesus, acontece conosco. A gente tem que atravessar, de repente, o mar da Galileia da vida, né? Mas Deus está conosco, amém, irmãos? Deus está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Maior é o que está em nós. Porque havemos sempre de encontrar, como Jesus encontrou, uma dificuldade. E Jesus não encontrou a dificuldade que não fosse conhecida. Todos sabiam da condição. Mas vamos enfrentar essa tempestade lá na Palestina. Enfrentando a tempestade na Palestina. O texto em apreço é Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá, irmãos? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande do vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele estava a popa dormindo. E despertaram, dizendo. E ele despertando, e disse-lhes: Jesus acalma a tempestade. Certamente é um dos relatos mais impressionantes, né, que nós podemos agora trazer às nossas mentes. Porque não foi fácil, por isso eu fiz toda a narrativa do Mar da Galileia, para você entender que esse encontro que Jesus teve com este mar, neste momento de agitação, não foi fácil. Dá para você imaginar aquelas ondas altíssimas e o barco sendo varrido, os discípulos perderam completamente o controle, apesar de serem pescadores, não sabiam o que fazer e foram pedir ajuda a Jesus, e Jesus estava descansando, né, na polpa do barco, tirando um momento de sono para repor as suas energias, e ele acordado com os discípulos agitados, aquela preocupação toda: vamos morrer, ajuda-nos, mestre, porque o mar está bravio e o barco está sendo varrido. E foi uma agitação diante da morte. Todo ser humano tem um instinto de segurança. Todo ser humano tem um instinto para se salvaguardar. E quando alguém chega a entrar num ponto desse, depois de ter tentado tudo, e começar a ficar tenso, é porque já chegou o máximo da suportabilidade da condição de segurança interior. Então, eles agitam-se, procuram uma saída. Vão até o Senhor Jesus, que estava descansando. E fica, irmãos, aí um aprendizado para nós, né? Com toda essa vida agitada que nós levamos, e nós também temos que ter habilidades para resolver os nossos problemas. Nós temos que ter condições de resolver os nossos problemas. É muito comum, mas não devemos esquecer nunca que o nosso Deus sempre está por perto para nos ajudar. Nunca se esqueça disso. Mas vamos passar aqui. Então, o palco era o barco naquele dia. O autor da vida mostrou o seu grande poder em relação à natureza. Veremos ao decorrer desse estudo como podemos aprender com os versículos que compõem
a passagem de Jesus apaziguando a tempestade. Existe um incrível contraste entre a presença e experiência. Como assim? Vamos descobrir. Veja esse estudo que você vai entender melhor o que vamos falar hoje. O assunto é bem conhecido no meio evangélico, principalmente aqueles que leem a palavra de Deus. Porém, será que você consegue realmente tirar um aprendizado nesse texto para a sua vida? Hoje, com certeza, você vai descobrir. A tempestade e o mar silenciaram-se diante de um homem, por nome Jesus, o que ele tem de especial para que isso ocorra. Bom, estamos falando sobre o próprio Criador, o Deus vivo que desceu do céu. Então, o que é a criatura, o mar, a tempestade, perto do Criador, Jesus Cristo. Analisando o texto, irmãos, nós vamos ver em Marcos 4, 35 a 41, alguns pontos importantes que nós passaremos a analisar. Primeiro, a experiência de Pedro, Tiago e João. Segundo, a presença de Jesus. Terceiro, as tempestades de nossas vidas. O cenário histórico, o contexto do acontecimento, nós vamos ver. A Bíblia começa a nos dizer que, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Esse passemos para outra margem se refere ao Mar da Galileia. Jesus tinha algum outro propósito que a gente não define, a gente não entende, mas em outras passagens se diz que Jesus estava indo para Genezaré, que era também conhecido como Gadara. Gadara já diz, aquele homem que ficou possuído com aquele demônio que ninguém segurava. Os irmãos se lembram disso? O demônio que eles conheciam como Gadareno. Então a gente imagina que Jesus pediu para passar para outra margem justamente para visitar, porque a história desse homem era uma história que toda a cidade conhecia. E a situação dele era muito complicada, porque ninguém o segurava. As pessoas já chamavam ele de monstro, de bicho, porque ele vivia entre os sepulcros, vivia se cortando, e alguns chegam a dizer que ele também praticava o antropomorfismo, que é comer carne humana. Então, era um quadro terrível. E eu acredito fielmente que Jesus foi atravessar o Mar da Galileia nessa narrativa atrás desse homem, porque a situação desse homem era muito terrível, muito terrível. Mas olha só, às vezes a gente paga um preço tremendo, né, para resgatar uma vida. Preço de perder a própria vida, né? Jesus quase põe os discípulos todos numa ida sem volta. Mas é assim mesmo. Uma vida nunca vai ser barato para Jesus. Sempre vai custar alguma coisa. Se você quer ganhar Jesus, se você quer ganhar alguma pessoa para Jesus, você vai ter que enfrentar as tempestades da vida. Bom, se subentende essa situação, Jesus pediu os discípulos para atravessarem porque queria visitar esse homem. Bom, esse passeio para outra margem já era isso. Um lago de água fresca, no norte da Palestina, em forma de coração, com cerca de 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura, 200 metros abaixo do nível do mar. Tem variações, tá, irmãos? Alguns dizem uma coisa, dizem outra, mas é basicamente isso. O mar era um lugar de beleza inspiradora. Era um centro de atividade comercial na época de Jesus, como eu disse para os irmãos, com montanhas margeando. Esse era justamente o paredão que não deixava escoar o ar, o vento. A maior parte do lago era sujeito às violentas tempestades por causa das fortes correntes de ar frio que vinham dos níveis mais altos até os mais baixos. Então dava aquele choque. Mas apesar do cenário ser de possíveis tempestades devido às montanhas, a ordem de Jesus ainda era: passemos para outra margem. É aí que está, né? Uma coisa que devemos sempre ter consciência é quando Jesus fala, ele cumpre, amém? Ele falou: passemos para outra margem. Ele falou. Irmão, eu vou explicar uma coisa. Nós somos seres com sentimentos comuns a qualquer coisa que nos venha ameaçar. Eu quero dizer que existem coisas
que podem arrancar lágrimas de nós, podem agitar o nosso coração, podem provocar confusão na nossa respiração, porque nós somos seres humanos. Nós sabemos muito bem que se não tivermos esses sentimentos, essas emoções, nós estamos mortos. Então, eu quero dizer, acima das suas emoções, acima dos seus sentimentos, Deus está no controle da sua vida. Amém? Diga para o seu irmão, Deus está no controle da sua vida. Se Ele está no controle da sua vida e está te dando ordem, você pode ficar até agitado, pode ter preocupações, porque são sentimentos humanos. Se você não sentir isso, você está morto. E nesse caso aqui, é bom a gente sempre falar nisso, porque as pessoas acham, porque você tem um Deus, tem fé, que você não passa por esses sentimentos. Passa sim, passa porque você é humano. Uma coisa é você passar a experiência, outra coisa é Jesus estar contigo nessa experiência. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, podia aparecer que fosse no meio do caminho, que as palavras de Jesus ainda assim iam ser realizadas. Por que isso ocorre? Pelo simples fato de que a palavra de Deus não é condicionada a nada para ser realizada. Ela não depende de nada. A ordem de Jesus não está condicionada à vontade de ninguém, a não ser a dele. Pois ele é o próprio verbo que desceu do céu. João 1:1. Nós vemos isso. O que está escrito aí, irmãos? Então, Jesus é Deus. A Bíblia revela coisas incríveis sobre a fala de Jesus. Veja os versículos abaixo. O céu e a terra passarão. Mateus 24:35. Deus não é homem, nem filho do homem, porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23:19. Pode ir. Agora você consegue entender que se Jesus falou, passemos para outra margem, certamente não seria tempestade ou mar que iria atrapalhar. É por isso que todas as promessas que Jesus falou para você, pode demorar, mas tenha certeza que vai cumprir-se em sua vida, pois Ele falou, já está decretado. Você pode dizer amém? Muito importante isso aqui, porque a fé tem que gerar em nós esperança, irmãos. Acima das nossas emoções e sentimentos, a fé tem que produzir em nós a sensação de que o invisível passa a ser visível pela fé. É eu receber aquilo que eu não vejo e dizer, eu já tomo posse disso pela minha fé. Então nós não podemos jamais, nessa caminhada com Jesus em Jerusalém, deixarmos esse aprendizado de lado. Porque Jesus não apareceu no cenário em Jerusalém só por aparecer, não. Além da sua missão, Ele nos deixou grandes ensinamentos. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai realizar. O tempo, a hora, não está no nosso controle. Quem está no controle do tempo e da hora? Ninguém. Mas de uma coisa nós temos certeza, que Deus está acima do tempo, da hora e das estações. Amém? Ele está acima. E a gente vai aprendendo. A experiência de Pedro, Tiago e João. Vamos analisar aqui a situação desses pescadores, discípulos. Os discípulos subiram num barco e passado já algum tempo, a palavra de Deus vai nos dizer que começa a grande tempestade, né? E levantou-se uma grande tempestade de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Marcos 4:37. Como já lemos acima, era comum disto acontecer naquela região devido às fortes correntes de ar frio. Diante desse grande temporal, os discípulos foram depressa, chamar o mestre. E ele estava aonde? Na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo-lhe, mestre, não te dá que pereçamos? Quer dizer, estavam já na condição máxima da suportabilidade. O que vale ressaltar dessa ocasião é que existia discípulos de Jesus que eram pescadores, como é o caso de Tiago, o maior, e João.
Essa era uma profissão que eles tinham anos de prática, então certamente enfrentaram diversas tempestades em suas vidas. E também era conhecido aquela região que estavam passando, tinha várias tempestades, era uma região conhecida. Contudo, mesmo diante de tanta experiência, ainda assim ficaram com medo daquela tempestade. Então, as habilidades chegou até um ponto, depois eles tiveram que chamar Jesus, nesse caso. Isso nos mostra que muitas das vezes em nossas vidas podemos ter experiência necessária para diversas coisas. Porém, experiência sem Jesus não adianta de nada. É uma grande lição, né? Você pode, primeiro, saber como fazer as mais diversas coisas da vida, saber desenvolver uma pregação do início ao fim, saber liderar jovens, adolescentes ou qualquer outro departamento, saber dar aula bíblica e escrever estudos bíblicos. Mesmo assim, sem Jesus, de nada adianta tanta experiência. Isso é importante. É incrível esse fato, pois nos mostra a dependência de Cristo que temos em nossas vidas. A presença de Jesus entra agora no cenário, nesse ambiente aí. Percebemos que mesmo diante da experiência, o que realmente importa é a presença de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Na passagem da tempestade que estamos analisando agora, quando os discípulos chamaram Jesus, ele rapidamente faz o quê? Quando você chama Jesus, ele faz o quê? Ele faz, sempre fez e sempre fará. Vamos ler junto esse texto? Aí... Marcos 4, 39 ao 41. Assim podemos perceber que a presença de Jesus é muito mais valiosa do que a nossa experiência. Temos que começar a compreender como Igreja de Cristo que dependemos completamente da presença de Jesus. Não adianta lotarmos nossos cultos com experiência, chamar o pregador mais experiente, chamar o irmão mais conhecedor da Bíblia, chamar a pessoa mais consagrada, se mesmo diante de tanta experiência, a presença de Jesus não se manifestar, não adianta nada. Estamos vendo uma geração que pede diversos sinais, como milagres, maravilhas, curas e por aí vai. A minha pergunta para essa geração é: onde está a presença de Jesus na sua vida? A ótica de Deus nos acompanha em todos os lugares. Vamos lá, irmãos? Para onde poderia eu escapar? Para onde poderia fugir? Se eu subir aos céus, se eu subir com... Mesmo que eu diga e que a luz se tornará, a noite brilhará. Salmo 139, 7 ao 12. Então, não há nada que Deus não possa penetrar, perscrutar, enxergar. Não há nada tão difícil, tão nebuloso, que os olhos de Deus não possam ver, os olhos do Senhor não possam alcançar. E quando a gente pensa que não, mas Deus está lá. Estou contigo, meu filho, estou contigo, minha filha. E a conclusão que a gente aprende com Jesus nessa caminhada na Palestina é a seguinte. Vamos ver aqui. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A pergunta de Jesus logo após acalmar a tempestade foi: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Será que o que falta para sentirmos realmente o impacto da nossa vida, da presença de Jesus Cristo, é a fé? Ou a timidez nos impede? Quando o mestre menciona a falta de fé, vamos aprender. Fala sobre acreditar no sobrenatural que ele pode fazer. Quando fala da timidez, relaciona a intimidade que podemos ter com ele. Isso só vai aprender
lendo as Escrituras, porque a fé e a intimidade vêm através do processo do conhecimento de quem é Deus para você e o que você representa para Deus. Se não houver isso que está acontecendo agora, nessa manhã, nós estamos aqui numa forma tão transparente de ensinamento, se não houver isso, o povo fica sempre na camada da epiderme do conhecimento. É importante você ter essa experiência, exercitar a sua fé. As pessoas não entendem que, como elas falam, elas atraem coisas boas ou coisas ruins. A tua fala te condena. Foi o que Jesus estava aqui tentando trabalhar com seus discípulos. Então, há uma necessidade muito grande da gente ter uma fé que possa nos transportar, né? Transportar é ir acima do que está acontecendo. É ir acima do que está acontecendo. Então, a nossa fé não necessariamente vai nos tirar daquela situação, mas ela nos transporta emocionalmente, nos transporta fisicamente, nos transporta na esperança, na confiança, amém? Não que você orou e necessariamente vai ter que acontecer ali agora, porque é um processo. Pode ser, se for na hora, vou te dizer que é um milagre. Se está acontecendo por situações de escalas, eu digo para você, é a tua fé que está removendo as montanhas. São duas coisas essenciais em nossa jornada cristã: fé e intimidade com o nosso Criador. A minha pergunta já no final desse estudo é: será que você tem se aproximado da presença com fé e intimidade? Imagina você que, se tivesse que colocar hoje, quase não usa mais, mas vamos imaginar uma carta para alguém e tivesse que ir no correio. E quando chegasse na hora, você só depositasse o envelope e deixasse a carta dentro do seu bolso. É mais ou menos assim que nós fazemos com a nossa fé. Nós chegamos, mas não confiamos totalmente que Deus é capaz de saber e realizar aquilo que pretendemos. É falar, é relatar. Então, a minha pergunta para você é essa: será que você tem se aproximado da presença do Eterno com fé e com intimidade? Muitas vezes não percebemos em nossas vidas, mas vamos deixando toda experiência tomar conta, vamos deixando de lado os momentos únicos de oração, clamor e fervor que tinha no começo da sua caminhada cristã. Com isso, Deus nos chama, após esse estudo, para uma mudança. Hoje é um dia de se aproximar mais dele, relembrando os momentos de oração e fervor que tinha, e vivenciando novamente cada um deles, trazendo à memória cada um deles. Espero sinceramente que a graça de Cristo possa tocar em seu coração depois desse estudo e que tudo se faça novo. Amém? Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus.